Olá, meus irmãos. Ontem à noite eu estava pensando nessas coisas todas que têm acontecido e, para ser sincero com vocês, uma tristeza enorme começou a tomar conta do meu coração. Eu fiquei olhando pela janela do prédio aqui onde eu moro, pensando nos meus vizinhos, como alguns deles estão bastante aflitos com o que tem acontecido e, pela graça de Deus, muitos buscando ao Senhor. Fiquei pensando nas dificuldades todas que tanta gente está passando no mundo inteiro, que já faz parte da vida e que agora se tornaram mais difíceis ainda. Tanta gente morrendo, tantas famílias enlutadas, tanta gente hospitalizada, tantas pessoas sem recursos, às vezes ou muitas vezes até se sentindo desamparadas. Eu tive que sair um pouco de casa ontem e vi pelas ruas muitos moradores de rua. Fiquei pensando neles, como são as pessoas nesta situação toda, digamos assim, as menos protegidas. Vi um senhorzinho já de idade, pobrezinho, carregando uma cesta de maçã do amor para vender. Ele precisa vender, precisa se sustentar a sua família, mas nesta situação, quem é que vai estar parando para comprar uma maçã do amor de alguém, não é? Pensando nas muitas pessoas que vivem em comunidades, que não tem como se isolar, que também fazem parte de um grupo assim muito desprotegido, socialmente falando. De forma que essas coisas foram assim, tomando conta da minha mente, e aí eu entrei no meu quarto, fui orar, fui chorar baixinho e pedir a misericórdia de Deus, pedir a Deus que isso tudo passe logo, porque tem muita gente sofrendo e sofrendo de verdade. E enquanto eu orava, me veio à mente o texto que eu quero ler para vocês agora, um texto que me ajudou, foi através do qual Deus falou ao meu coração. Eu quero ler com vocês para a nossa meditação nesse domingo. Está em Romanos capítulo 8, versículos 16 até o versículo 18, onde o apóstolo Paulo escreve assim, guiado pelo Espírito de Deus. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são ou não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Presta atenção nesta frase. Os sofrimentos do tempo presente. Eu gostaria de, ainda que de um modo bastante breve, sublinhar com você, ou para você, algumas coisas que me vieram à mente. A primeira coisa que me ocorreu é que este texto está mais uma vez, assim como a Bíblia inteira, nos ensinando que pessoas amadas por Deus também sofrem. Se você olhar para o capítulo todo aqui de Romanos 8, você verá que o apóstolo Paulo está falando com pessoas que, por meio da fé em Cristo Jesus, agradam a Deus. E por isso são chamadas muito apropriadamente de filhas de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo de número 14, falando a respeito daqueles que têm essa fé, Paulo diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Essa expressão, meus irmãos, ser filho de Deus, entre outras coisas, descreve aquele relacionamento íntimo, aquele relacionamento de família, de pai e filho que experimentamos da parte de Deus para conosco. E ele diz aqui, então, que quando nós somos filhos de Deus, uma coisa inevitável vai acontecer, é que o Espírito de Deus vai nos guiar em nossa vida. E por guiar a nossa vida, o que ele está falando aqui
é de uma iluminação da mente, de uma iluminação do coração, das verdades da palavra de Deus, de tal modo que nós podemos compreendê-las e viver por elas. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus tem, assim, por assim dizer, a capacidade celestial de viver neste mundo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios do reino de Deus. E eu poderia ficar dando aqui um monte de exemplos para vocês do que significa isso. Mas, para ser breve, eu apenas quero dizer isto. Aqueles que têm o Espírito de Deus habitando no seu coração pela fé em Jesus são filhos de Deus. Depois, no versículo de número 15, falando a respeito dessas mesmas pessoas, Paulo diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Mais uma vez, ele fala do nosso relacionamento com Deus como sendo um relacionamento de pai e filho, ou de filho e pai. Eu não conheço coisa, meus irmãos, melhor do que se possa falar, mais deliciosa do que se possa falar na Bíblia Sagrada a respeito de quem Deus é para nós. Por exemplo, eu tenho minhas filhas. Eu amo minhas filhas. Eu me lembro do meu pai quando eu era pequenino, a maneira como eu me sentia seguro, amado, orientado, protegido e até disciplinado pelo grande amor que meu pai manifestava por mim e pelos meus irmãos. De forma que a Bíblia diz que quando você é filho de Deus, você não tem mais um espírito de medo tomando conta do seu coração, porque você tem alguém a quem você pode chamar de pai. Aliás, mais apropriadamente, essa palavra pai quer dizer papai, papaizinho. Denota um relacionamento íntimo, muito estreito com o nosso Senhor Celestial. Depois, no versículo de número 16, ele torna a repetir esse conceito dizendo: o Espírito Santo testifica e fala ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. E durante todo esse capítulo, então, meus irmãos, o apóstolo Paulo mostra para nós o que significa isso. O que significa ser filho de Deus. Significa ter a certeza de que no nosso relacionamento com Ele, nós podemos ter absoluta segurança. Significa ter a certeza da nossa eterna salvação, de que entre nós e Deus está tudo bem, que temos um relacionamento de paz com Ele. Significa confiar que mesmo que a morte aconteça, pelo fato de nós termos o Espírito de Deus em nosso coração, nós teremos vida na eternidade com Ele. E no futuro, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, participaremos da ressurreição para a vida. São muitas as coisas que ele descreve aqui da felicidade que nós temos pelo fato de sermos filhos de Deus. Agora, meus irmãos, existem algumas pessoas que neste mundo pensam mais ou menos assim: ora, se Jesus já sofreu na cruz pelos nossos pecados, uma vez que nós somos filhos de Deus, nós, crentes, estamos proibidos de sofrer, a menos que não sejamos crentes de verdade. Até daqueles que dizem assim: pare de sofrer. No entanto, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que tanto por doutrina quanto por exemplo, não é isso que a Bíblia nos ensina. Veja, o sofrimento dos amados de Deus, nós podemos até dizer que ele é próprio da nossa condição como filhos de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz: se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. E se com Cristo nós sofrermos, com Cristo nós também seremos glorificados. Veja, o resultado da nossa união com Cristo, natural, diz o apóstolo Paulo, é que com Cristo nós vamos sofrer também. E em que sentido, meus irmãos, nós experimentamos sofrimento nesta vida? Há pelo menos 3 maneiras da gente pensar nas áreas de sofrimento. Por exemplo, nós sofremos, primeiramente, com as nossas próprias falhas, com os nossos próprios pecados, as nossas próprias limitações, as nossas dificuldades. O apóstolo Paulo diz aqui neste capítulo que nós que somos filhos de Deus, e no capítulo 7 também, enquanto estivermos neste mundo, estaremos em constante luta com as nossas próprias inclinações pecaminosas. E alguém que aspira a morar no céu, alguém que ama as coisas do céu,
não é alguém que tem prazer no pecado. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele diz assim: o bem que eu desejo fazer eu não consigo fazer, o mal que eu não quero, esse faço. E termina dizendo assim: miserável homem que sou, como eu sou pecador, quem é que vai me libertar do corpo desta morte? Mas é interessante, meus irmãos, que a conversa do capítulo 7 não termina, ela continua pelo capítulo 8. E no capítulo 8 o apóstolo Paulo diz então que embora a luta contra o pecado seja intensa, embora tantas e tantas vezes demore para a gente extirpar o mal do nosso coração, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que são guiados por Deus, eles conseguem vencer. Conseguem vencer, mas não sem luta. Conseguem vencer, mas não sem muita tensão, muita batalha espiritual. Portanto, uma das coisas que nos fazem sofrer são os nossos próprios pecados. Mas também, o texto diz aqui para nós em Romanos capítulo 8, que nós sofremos com as coisas deste mundo, sofremos com o sofrimento deste mundo, porque todo mundo, toda a criação, todo o universo no qual nós estamos inseridos, por causa do pecado dos nossos primeiros pais lá atrás, foi entregue à vaidade. E agora a criação geme, a criação suporta angústias até a volta de Jesus, quando acontecerá a nossa redenção e quando o próprio universo será redimido desse cativeiro de corrupção. Então, ele diz assim: igualmente nós, assim como a criação, gememos em nosso espírito, em nosso coração, aguardando a restauração de todas as coisas. Como filhos de Deus, meus irmãos, não é possível nós olharmos, nós contemplarmos o sofrimento do mundo à nossa volta e não sofrermos também. Sofremos com as enfermidades que o mundo experimenta e nós também em nosso próprio corpo. Sofremos com o pecado correndo solto à nossa volta. Sofremos ao ver famílias desintegradas. Sofremos ao ver o nome do nosso Senhor sendo vilipendiado a cada dia. Sofremos ao ver tanta desordem natural, as forças da natureza se comportando de modo que trazem prejuízo para a humanidade. Não tem como a gente ficar aqui multiplicando tanto sofrimento que acontece à nossa volta e nós participamos deles. Não só ao ver os outros sofrendo, mas sofremos em nosso próprio corpo os resultados de uma criação de um universo que caiu sob a maldição do pecado. Crente também fica doente, crente também morre, crente também tem solidão, crente também pode ser assaltado, crente também passa por momentos de desemprego. Isto é, toda a desordem que acontece por causa do pecado também acontece nas nossas vidas. E também nós sofremos ao ver os sofrimentos do povo de Deus. Quando a igreja é perseguida, quando a igreja é motivo de zombaria, quando a igreja, motivada ou enfraquecida pelos seus próprios pecados, desagrada a Deus, essas coisas nos trazem sofrimento. Mas veja, o Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo, ele usou a seguinte frase: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. O que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, é que os sofrimentos do tempo presente, eles não vão durar para sempre. Tem uma hora que eles vão parar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus voltará. E quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A maneira como a Bíblia descreve a nossa vida futura é tão bela que Paulo escreveu assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano foi capaz de imaginar as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Falando a respeito disso, o apóstolo João diz que o futuro da terra, o futuro do céu, é tão belo, é tão maravilhoso. A descrição que ele faz é como se fosse uma cidade feita com ruas de ouro, pérolas, prata, joias preciosas são os seus ornamentos. É claro que isso é uma linguagem figurada, mas para descrever as maravilhas do lar celestial que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
E ali, diz a palavra de Deus, não haverá mais coronavírus, não haverá nenhuma espécie de enfermidade, nem morte, nem dor, nem tristeza, nem separação, nem pecado. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, olha, esse sofrimento que a gente está passando agora não dá para comparar com o que vai acontecer lá, porque será maravilhoso demais. Através dessa palavra, meus irmãos, Deus confortou o meu coração. E Deus me disse, fica firme, busque a minha vontade, busque o meu reino, a minha justiça. E saiba que eu estou cuidando dos meus filhos. Saiba que eu estou cuidando dos meus amados. Querido irmão, isso que a gente está passando agora é efêmero. A coisa mais importante da nossa existência é saber que na eternidade nós estaremos com o Senhor para sempre. Então, como é que nós devemos nos comportar agora? O que nós devemos fazer no nosso dia a dia? Primeiro, como diz aquele cântico antigo, nos lembrar que lá está o nosso tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Coloque primeiramente o seu olhar na eternidade. Faça das suas tristezas neste mundo uma maneira de você se lembrar que tem uma pátria celestial. E como disse o Senhor Jesus, ajunte lá o seu tesouro, coloque lá o seu coração. Mas quando você coloca o seu coração nas coisas da eternidade, você percebe também que você não vai viver neste mundo como uma pessoa alienada. Porque o que todo mundo nesse mundo precisa fazer é se preparar para a eternidade. Então, ore por este mundo em que nós estamos vivendo e que neste momento está passando por esta grande provação. Ore pedindo a Deus que este momento de provação seja um momento através do qual as pessoas busquem a Deus, que não desperdicem essa oportunidade. Use essa oportunidade enquanto você está em casa para buscar a Deus, para orar, para meditar na sua palavra e para rogar por aqueles que estão distantes do Senhor, para rogar também pela igreja, pela nossa nação, pelo nosso governo, por este mundo conturbado. Ore pelas pessoas que você ama, para que elas conheçam o Senhor. Além disto, aproveite toda a oportunidade que você tiver para mandar uma mensagem do amor de Deus a quem você puder. Faça isso. Seja um instrumento do reino de Deus nesta hora. E aquilo que estiver ao seu alcance para ajudar a outros, ajude. Agora confie em todas as circunstâncias que o fato de nós estarmos passando por este sofrimento tão grande não é uma evidência do ódio de Deus contra nós. Ao contrário, o apóstolo Paulo disse assim, aqui em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Nem fome, nem tristeza, nem coisas do presente, nem do porvir, nem anjos, nem principados, nem alturas, nem necessidades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Confie no amor de Deus. E se Deus nos ama, então nós podemos ter certeza que o Todo-Poderoso é a nossa proteção. Eu queria, meus irmãos, orar com vocês agora. Orar por nós, orar pela igreja, orar por este mundo tão necessitado do Senhor. Vamos orar? Amado e amoroso Pai Celestial, nós estamos nos achegando a Ti, confessando que nós nem mesmo sabemos orar como convém. Mas ao mesmo tempo, Pai, nós confiamos no Teu amor, na Tua boa disposição, na intercessão do Espírito do Senhor Jesus em nosso favor. E nos achegamos a Ti confiando que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nos achegamos confiando, Senhor, e confessando a Ti as nossas dores, as nossas aflições,
as nossas tristezas, o nosso cansaço físico e emocional. Pois o Senhor nos diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim, Senhor, nós queremos lamentar os nossos pecados. Queremos lamentar as nossas fraquezas carnais, a nossa frieza, a pequenez da nossa fé. Nós somos tão medrosos, Senhor, tão frágeis. Nossos corações lamentam, Senhor, lamentam essa epidemia pela qual o mundo está passando. Lamentamos pelos mortos, ó Deus. Tantas famílias enlutadas, por tanta gente sofrendo, tanta gente doente, tanta gente nos hospitais e tanta gente sem poder ser atendida. Lamentamos, Pai, a maneira como os governos estão confusos, sem saber o que fazer, a confusão, Senhor, entre as pessoas. Lamentamos, Senhor Deus, a separação das famílias, as pessoas que vivem na rua, sofrendo, Senhor. Os pobres que são os menos favorecidos, os que têm mais dificuldades, Senhor. Este caos econômico que está começando a se instalar, enquanto que gente inescrupulosa, Pai, está aproveitando o sofrimento dos outros para ganhar mais dinheiro ainda. Senhor, nós lamentamos o fato de que o Senhor, que é tão longânimo, tão misericordioso, chega uma hora que em tua santidade o Senhor tem que dizer basta para esta humanidade que está tão afastada de ti, Senhor. Ó Pai, nós lamentamos como muitas vezes o nome do Senhor tem sido blasfemado em nossa nação. E como muitas vezes, Pai, a tua igreja tem se tornado tão mundana, correndo antes atrás do dinheiro do que atrás do reino do Senhor, Pai. Mas, Senhor, em tua grande majestade, quem somos nós diante de ti? Todas as nações do mundo, Senhor, são como um pinguinho d'água na tua presença, como um grãozinho de poeira na luz de um raio de sol. Assim é o universo diante da tua grandeza, Senhor. Tu és todo-poderoso. Tu és um Deus tão cheio de graça e de misericórdia. E é a tua graça e a tua misericórdia que nós rogamos sobre este mundo nesta hora, Senhor. Dos céus, derrame o teu Espírito Santo. Derrame perdão. Derrame arrependimento, conversão e cura. Que o Senhor derrame cura para as nações. Para este mundo, Senhor Deus, que está sofrendo as consequências dos seus próprios pecados. Mas o Senhor é grande em misericórdia. E nós rogamos, Pai, que a tua misericórdia seja derramada sobre nós. Meu Pai, eu quero me lembrar da tua promessa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ó Senhor, perdoa-nos, converte-nos, sara-nos, porque a tua palavra é fiel. E nós te daremos louvores e glórias, nós te daremos ações de graças,
porque mais uma vez a tua palavra se cumpre em nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com vocês e com todo o povo do Senhor, no mundo inteiro. Amém.